Eu acho que eu passei anos da minha vida tentando provar as coisas pelos outros e chegou o momento de eu finalmente fazer alguma coisa por mim mesmo. Esse vídeo aqui eu quero contar pra vocês que conhecem o Lorenzo só da internet. Quem é o Lorenzo de verdade? Que eu sinto que eu nunca fiz isso. Então aqui vai ser um marco de eu explicar um pouco da minha história, contar algumas coisas pra vocês. E primeiro de tudo eu queria falar, algumas pessoas me conhecem pelo vídeo que eu perguntei por que o pessoal começou a treinar. Então eu queria contar do Lorenzo antes de qualquer coisa de internet, qualquer coisa de academia. Quem era aquele Lorenzo, como ele se sentia, e quando vocês veem a pessoa bem, dando risada, por trás tem uma história. A gente nunca sabe a história das pessoas, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas individualidades. Só que vamos cortar lá pro período da pandemia, quando eu decidi começar a treinar a primeira vez. A gente estava em um momento onde estava todo mundo dentro de casa, que a gente não podia fazer nada. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de conversar com os outros, trocar ideia com o pessoal. Só que ali foi um momento onde eu não tinha mais isso, porque o único jeito de eu me comunicar com as pessoas, tirando minha família que estava em casa, era através de ligação, videogame, alguma coisa do tipo. Só que ali eu percebi o quão de lado deixava o Lorenzo em algumas situações. Então eu sempre falo para meus amigos até que eu lembro desses momentos quando a gente ia para alguma festa ali no ensino médio, que às vezes alguém estava chorando, alguém estava precisando de alguma ajuda e eu era a primeira pessoa que estava ali à disposição para trocar uma ideia. Às vezes eu nem conhecia a pessoa, eu ia lá perguntar se estava tudo bem, trocar uma ideia, no outro dia eu mandava mensagem. E eu sempre fui essa pessoa de se preocupar com os outros. Só que as pessoas sempre falavam pra mim, mas e você? E eu sempre tive a dificuldade de falar sobre mim mesmo, eu sempre preferi guardar as coisas pra mim. E chegou o momento de eu mudar isso. Então, qual foi o motivo de eu ter começado a treinar na minha vida? Igual eu falei, chegou um momento onde eu tava sozinho e eu comecei a entender que eu meio que disfarçava uma insatisfação que eu tinha comigo mesmo. Eu era um menino gordinho, tinha insegurança, não me sentia bem, então eu sempre tive facilidade para falar com o pessoal, falar com as pessoas, então isso foi uma forma que eu usei para meio que disfarçar essas inseguranças que eu tinha quando eu era menor. E aí sempre queria mudar, sempre fazia algumas promessas de um dia eu quero ter um físico, um dia eu quero ter um abdômen, um dia eu quero começar a treinar, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, ele é bonito. Eu sempre tive alguns problemas com isso quando eu era menor. E na pandemia ali foi um momento onde acho que a vida fez eu pensar e começar a refletir quem eu era, como que eu estava naquele momento, porque a gente estava sozinho, então era você por você mesmo e aquele momento serviu muito para eu aprender. E aí eu decidi começar a treinar. Eu já tinha treinado antes, mas era uma coisa de tipo chegar na academia, ficar jogado ali dentro sem saber o que fazer, os exercícios que eu ia fazer. E agora depois de alguns anos, que passou e que eu passei por isso, a gente aprende que as coisas são muito mais leves do que de fato parece. E eu tenho, agora abrindo um parênteses aqui, para contar sobre o meu maior objetivo dentro da internet, deixar a academia leve para quem quiser entrar nela, tanto para ser um atleta, para só cuidar do físico, cuidar da cabeça. Então, porque na época quando eu comecei a treinar, não tinha alguém que eu olhava e falava, nossa, eu me espelho nessa pessoa, me inspiro nessa pessoa. Eu acho que essa dificuldade, esse negócio de não entender a academia, eu vou quebrar com alguém. Eu, pelo menos, eu acompanhava uma galera que fazia conteúdo, mas eu não tinha uma identificação, assim. Então, quando isso acontece, é muito mais difícil você entender, ver o que você pode fazer para mudar. E então, ali na pandemia foi onde teve o estopim, que aí eu falei assim, nossa, eu preciso realmente começar a me cuidar, porque eu não sei quando que isso daqui vai acabar. E aí é até engraçado, porque eu comecei a treinar no banheiro de casa. Eu vi um vídeo no TikTok de um treino de 5 minutos. E eu comecei a treinar no banheiro de casa. E aí todo dia antes de tomar banho eu fazia esse treino. E eu fui começando a criar um hábito que eu não estava percebendo que estava se tornando um hábito. Igual eu falei, como a gente não tinha perspectiva de quando que a gente ia voltar à vida normal, eu falei, olha, é o momento de focar em mim mesmo, e quem sabe numa dessa eu até vou voltar e as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, o Lorenzo tá diferente, agora o Lorenzo emagreceu, agora ele é outra pessoa. Porque era uma coisa que realmente me incomodava.
Só que mesmo em alguns momentos da minha vida, já tendo feito dieta, já tentando treinar, eu nunca tinha conseguido levar tão a sério ou criar um hábito, né? Que eu acho que isso também importa quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo algumas coisas. Depois eu comecei a treinar com um personal em uma academia e aí eu lembro até um dia que eu treinava 2 vezes na semana e minha irmã virou pra mim e falou: por que você não vai treinar mais vezes, né? Por que você não começa a ir mais vezes pra academia? Porque eu tinha uma dependência de estar com o meu personal, porque a gente sabe que quando a gente entra na academia, a primeira coisa que a gente pensa é o que os outros vão pensar da gente. Tipo, eu era um menino inseguro, eu era gordinho, então eu olhava e ficava tipo, nossa, as pessoas, às vezes alguém que eu conheço vai me ver treinando, vai tirar um sarro comigo, e a gente fica meio que recluso nisso. Então, eu tinha essa trava também, eu tinha bastante esses pensamentos, e esse comentário da minha irmã foi um dos motivadores para eu começar a treinar mais vezes na semana. Eu falei, beleza, tanto que a primeira vez que eu saí do treino com o meu personal, eu fui treinar com outra pessoa, foi minha irmã. Então, Lara, obrigado também por ter me ajudado no meu início. Eu vi que a academia ali não foi só uma mudança física, mas para um menino que estava meio que perdido na pandemia, começar a treinar, começar a entender o que era sobre ter uma disciplina, criar um hábito, construir algo. Não vou falar que 1000% ali, meu Deus, virar um robô, performance e tudo mais. Sim, eu sempre falo para todo mundo que é meio louco você pensar que a academia, dali para frente, da catraca para dentro, todo mundo que tá ali tem um motivo para estar lá. E é uma coisa que nem sempre é um motivo, o cara tava super feliz com a vida dele, tava muito contente, por isso que eu vou começar a treinar. É sempre às vezes porque o cara não tava se sentindo bem, às vezes o cara tava com depressão, às vezes o cara teve um término, alguma coisa. Então, assim, é uma junção de pessoas que tem algum motivo, que não são motivos felizes, grande parte deles, de estar ali se cuidando. Então, a academia foi o ambiente onde eu entendi o que seria ser uma pessoa disciplinada, começar a treinar, começar a entender. E hoje é uma coisa que virou meu trabalho, virou a minha rotina, virou isso daqui. E eu não tinha ideia que isso daí ia virar o que virou para mim hoje. E se eu tivesse parado lá no início, eu não ia estar vivendo isso que eu vivo hoje, que é uma coisa que eu sou extremamente agradecido aqui. Toda vez que eu troco ideia com vocês que me acompanham dentro da internet, que eu olho onde eu tô, eu fico muito realizado. Então, pro Lorenzo ali da pandemia, muito obrigado por ter entrado nisso, ter começado, porque a gente até sempre fala para as pessoas, quando você começar, você vai lá no futuro vai lembrar disso. E agora é o futuro e eu tô lembrando do Lorenzo do passado que tomou a decisão de ter começado a treinar e ter continuado a treinar, que eu acho que é um grande desafio. Então, mesmo que isso é meu trabalho, eu sou muito grato a tudo isso que eu vivo, eu sinto que ainda tá faltando alguma coisa para mim. Então é por isso que eu decidi que eu vou competir no fisiculturismo. E eu sei que isso é uma decisão que não é tão fácil assim, né? Porque envolve muita coisa, mas eu acho que eu tô no momento certo para isso. Igual eu comentei, faz desde a pandemia, então fazem ali 5 anos que eu comecei a treinar, que eu comecei a frequentar esse ambiente da academia, mas tive altos e baixos, então teve um momento mais focado, tive um momento mais disciplinado, um momento menos focado, que eu treinava menos. Só que agora, com uma base de treino aí, a gente de fato, conversei com meus treinadores, no caso o Castel, que é meu treinador, e o Thales, que é meu nutricionista, então estamos com eles, os dois monstros de equipe, que o trabalho deles é fenomenal. Conversei com eles no início do ano e a gente tomou essa decisão que, olha, acho que dá pra gente se preparar para competir esse ano. É uma vontade que eu sempre tive, igual eu falei, eu sempre gostei de estar nesse meio, de estar junto com os atletas, de estar com os influenciadores, estar vivendo um pouco do fisiculturismo, do bodybuilding, e por que não se desafiar a passar por esse processo. O objetivo também é trazer todos os relatos aqui, então quero agradecer aí a equipe, os Garcias Brothers estão aqui comigo. Pode deixar os arroba, eu sempre falo, deixa aí nos vídeos, pode deixar todos os arroba aqui no vídeo. Mas assim, eu quero que seja uma construção, essa preparação. Eu passando por todo o processo igual um atleta, porque eu vou fazer o trabalho não 100%, não 200%, mas 1000%. Vou sempre tá me dedicando para isso, porque já estamos no 4º dia de preparação. A gente tá gravando esse vídeo aqui no 4º dia, comecei na segunda-feira. E já mudou totalmente, assim, eu confesso que é uma coisa que eu posso falar que eu tô com um medo, mas um medo bom, porque entra mais uma ansiedade do palco ali, de competir de fato, de passar por todo esse processo. Parece que eu quero que os dias passem logo para voltar a treinar, para ver o físico melhorando, para ver o antes e depois, ver como as coisas estão indo. Mas eu acho que
é legal porque é a primeira experiência. Igual eu sempre falei pra todo mundo, eu falei, cara, grava, porque lá na frente eu não sei se um dia eu vou virar um atleta profissional, se eu vou fazer o fisiculturismo ser a minha vida como um atleta, e se um dia for, eu tenho todo esse relato aqui desde o começo, para sempre olhar e me inspirar. Igual eu sempre falo para todo mundo, antes e depois, tipo, você vê quando você começou a treinar, vai ser a mesma coisa dentro da produção de conteúdo aqui. Então, eu acho que vai ser um desafio pessoal, representa para mim também o momento de me conhecer mais do Lorenzo, trazer o Lorenzo mais para dentro da internet, mostrar o Lorenzo, que isso é uma coisa que eu sempre tive muito feedback, falaram, olha, a gente conhece o Lorenzo pessoalmente, mas cadê o Lorenzo dentro da internet? Então é um momento onde eu quero me conectar com vocês. E igual eu falei que a minha ideia é trazer a academia um ambiente leve para as pessoas, isso daqui também é um momento para você, que às vezes você está pensando em competir, às vezes você compete, você se inspirar nesse processo. E eu não quero que vocês sejam só meus telespectadores, meus viewers, assim, que vejam os vídeos. Eu quero que vocês estejam do meu lado, só que de uma forma digital, né? Então vocês vão ver os vídeos e vocês... a sensação que eu quero passar é que vocês estão aqui junto comigo, passando por isso. O objetivo aqui é trazer tudo, desde às vezes o físico que não tá legal, que minha cabeça não tá legal, eu tô cansado, trazer um pouco da minha mentalidade de como que as coisas estão fluindo, tanto a parte boa como os obstáculos, as dificuldades que eu sei que vão acontecer, porque é normal dentro de um processo, só que agora a gente tem uma data marcada, oficialmente 20 semanas para o meu primeiro campeonato.